Olá, eu sou o Dr. Franquinet de Santa Cruz e estou aqui para convidá-los a acompanhar todas as terças-feiras a série de vídeos que iremos lançar comentando a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Comunidade Europeia. Essa lei passa a vigorar a partir de maio de 2018. Ela possui um total de 11 capítulos e 96 artigos. Diversas mudanças foram implementadas nessa nova diretiva. A diretiva anterior, de 1995, sofreu várias alterações em virtude, naturalmente, das mudanças em relação às ofertas tecnológicas, da diversidade de plataformas e da constante violação em relação aos dados pessoais dos cidadãos. Interessante observar que o Brasil, na Câmara Federal, nesse exato momento, vem trabalhando num projeto de lei que também visa dar um tratamento à questão referentes aos dados pessoais. O nosso projeto de lei é composto de 9 capítulos e 56 artigos. Nos próximos vídeos, iremos também fazer um comparativo entre a legislação europeia e o projeto de lei brasileiro. Então, eu vou agora, brevemente, comentar alguns dos aspectos das mudanças que serão implementadas com a nova diretiva da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Comunidade Europeia. Uma questão interessante nessa nova diretiva é a aplicação extraterritorial, ou seja, aplica-se a todas as empresas que processam dados de cidadão europeu, independente de a empresa estar ou não baseada ou sediada na Europa. Uma outra questão muito relevante é no tocante às penalidades. Existem a previsão de multas altíssimas de 4% do faturamento bruto de uma empresa ou mais de 20 milhões de euros. Existem também multas menores que vão de 2% do faturamento. Essas multas maiores são aplicadas, por exemplo, nos casos em que não houver, por exemplo, o consentimento suficiente do usuário para a sua coleta e tratamento de dados. A nova diretiva define quais são os atores que participam desse processo. Então, nós temos os usuários, os controladores de dados, os processadores de dados e as atividades supervisoras. É interessante observar aqui que uma das questões que também trata a nova diretiva é a portabilidade dos dados. O que é isso? O usuário ele pode, a seu critério, solicitar que os dados sejam fornecidos para eles num formato que permita a migração para outro controlador de dados. Exemplo, você faz parte de uma rede social A, quer pegar todos os seus dados privados e migrar para uma rede social B. Pela diretiva nova, isso é um direito do usuário e um dever da empresa fornecer esses dados em formato transparente e que permita o processamento pela nova plataforma. No tocante ao consentimento, as empresas estão proibidas de usar termos carregados de linguajar jurídico ou incompreensíveis, ou seja, todas as políticas de uso, as políticas de aceite devem ser de forma transparente e de fácil entendimento por parte do usuário. No caso de violação dos dados, deve haver uma notificação a todos os usuários e demais atores da cadeia em até 72 horas. Este é um outro requisito da nova diretiva. Também é importante falar que, entre outras coisas, essa nova diretiva traz formalmente o direito ao esquecimento, que é o direito da pessoa solicitar que dados a seu respeito existentes na rede sejam removidos. Então, a nova diretiva de proteção de dados pessoais, que será aplicada ou que vai entrar em vigor na Comunidade Europeia, além dessas mudanças que eu comentei, traz uma série de outras mudanças. Todas as terças-feiras nós iremos lançar um novo vídeo comentando alguma dessas novas mudanças e também fazendo uma análise comparada com o projeto de lei nacional. É de suma importância que todas as empresas
que manipulam dados de cidadão europeu estejam atentas e aderentes a essas diretivas, porque as empresas europeias estarão, entre aspas, impedidas de negociar com empresas estrangeiras que não tenham um nível de proteção de dados, no mínimo, semelhante ao da GDPR, sob risco de sofrer pesadas multas. Então, certamente, as empresas irão cobrar que os seus parceiros comerciais pelo mundo se adequem para que não possam, eventualmente, ser penalizados com as multas. Então, aguardo vocês todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, onde estaremos lançando os vídeos comentando a GDPR e os impactos dessa nova legislação em todas as relações comerciais, não só na Europa, no mundo, mas principalmente no Brasil, fazendo uma comparação da norma europeia com o projeto de lei que tramita na Câmara Federal no Brasil, que trata de tema semelhante. Até breve.